gente linda do primeiro ano, tudo bem com vocês? Se cuidando aí bonitinho, meu povo? Ficando dentro de casa, bonitinho, mas organizar o horário de estudo de vocês, tá bom? Eu tô aqui pra quê? Pra gente bater um papo sobre o capítulo 5 da apostila, tá? O capítulo 5 ele fala sobre fonética, que é um assunto que a gente já, debateu em sala. A gente sabe que fonética é aquela parte da gramática que estuda os fonemas, os sons, né? E basicamente, o que a gente vai falar sobre fonética? A gente vai falar sobre dígrafos, encontros vocálicos e encontros consonantais, tá? Então, vamos começar a falar sobre dígrafo. O que é isso? Dígrafo, eu tenho dígrafo quando eu tenho a reunião de duas letras, mas que tem um único sonzinho, tá? Então, por exemplo, eu tenho as seguintes palavras, eu tenho a palavra crescer, estão vendo? Crescer, eu tenho aqui, olha, a letra S e a letra C, só que quando eu leio, tá vendo? Ninguém lê crescer, a gente lê crescer. Então aqui eu tenho duas letras que produz um único fonema, um único som. Então aqui eu tenho um dígrafo, tá? Outro exemplo de dígrafo aqui, na verdade, em uma única palavra nós vamos ter dois dígrafos, excesso. Estão vendo? Eu tenho o X com C, e eu tenho o SS. Então aqui, excesso. Estão vendo? Duas letras, um único som. Duas letras, um único som. Correto? Então isso a gente chama de dígrafo, tá? Os dígrafos, eles se dividem em dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos. Primeiro eu vou falar para vocês aqui, sobre os dígrafos consonantais. São aqueles, que a gente aprende lá no primário, faz tempo, né? Mas é bom estar sempre recapitulando, CH, NH, LH, RR, SS, GU, QU, SC, SC cedilha, vou botar uma cedilha aqui, tá? XC e XX. Então a gente tem várias palavras, né? Deixa eu ver, fachada, ninho, alho, carro, pássaro, por aí vai, tá? Importante ressaltar sobre os dígrafos consonantais. Esses dois aqui, Por que é importante a gente falar sobre eles? Eles só vão ser considerados dígrafos, o GU e o QU, se a letra U não for pronunciada, tá? Então aqui, muito cuidado com esse GU e com esse QU, Olha esses exemplos que eu coloquei para vocês, Em guerra, eu tenho aqui, esse GU que é dígrafo e esse RR também que é dígrafo. Mas a gente está falando daqui, do GU, guerra. Percebam que quando eu li guerra, o U não foi mencionado, né? Não tem um fonema, não tem som aqui. Diferente de água. Quando eu falo água, o U, vocês estão observando o som do U? A pronúncia do U? Então aqui esse GU não é dígrafo, ok? O mesmo com QU. Quando eu falo quilo, esse Q com U é dígrafo, tá? Percebam que eu não pronuncio o U. Dá a impressão de que foneticamente é um K com I, né? Então aqui é dígrafo. Mas se eu falo aqui, tranquilo. Perceberam que quando eu falei tranquilo, saiu o som do U? Aqui, esse QU não será dígrafo, ok? Então atenção no GU e no QU. Então já falei sobre os dígrafos consonantais. Bora para os dígrafos vocálicos? Os dígrafos vocálicos a gente costuma dizer que são aqueles que, A com M, E com M, I com M, O com M, U com M. Ou seja, o som do an, em, in, on, Também com N. A com N, E com N, I com N, e por aí vai. O com N, U com N. Então aqui, eu coloquei alguns exemplos para vocês. Vamos acompanhar dos dígrafos vocálicos, Campo. Esse A com M é um dígrafo vocálico. Tempo, o dígrafo vocálico aqui, símbolo, compra, jejum. Estão vendo aqui, todos esses aqui são dígrafos vocálicos, tá? Aqui, o A com N, anjo, lente, índio, sonda, mundo. Estão vendo? Então aqui, são todos dígrafos
vocálicos. Agora, muita atenção, tá? Não é toda vez que eu olho pro A com M que vai ser dígrafo. Ele tem que ter esse som do an, como em campo, tá vendo? Se fosse, por exemplo, a palavra amor, eu tenho um A com M, mas que não representa um dígrafo vocálico, porque ele não tem esse som do an. Estão vendo? Certinho? Muito bem. Bom, importante ressaltar também sobre esse an, em aí dos dígrafos vocálicos. Se eles estiverem no final, tá, das palavras, a gente vai ter que ter um cuidado, porque não vai ser dígrafo. Provavelmente esse M, ele vai reproduzir ali o som do U ou do I. Vamos ver aqui, ó. Cantão. Estão vendo? Ó. Cantão. O A com N é um dígrafo vocálico. Beleza. Mas esse A com N no final, isso vale para o final das palavras, tá, gente? No final da palavra, ele não vai ser um dígrafo vocálico. Por quê, professora? Se a gente for reproduzir foneticamente essa palavra, olha ela aqui, ó. Ó. O que tá escrito aqui, ó? Cantão. Estão vendo? Então, esse A com M, ele tem o som do A com U, que na fonética a gente reproduz como? Com W. Lembram dessa aula? A gente ainda estava tendo aula em sala quando eu expliquei isso para vocês. Aqui, ó, homem. Vocês estão percebendo aqui, ó, esse E com M não é um dígrafo vocálico. Por quê, professora? Vamos reproduzir foneticamente? Olha aqui, ó, aqui tá escrito homem, foneticamente, tá, gente? Ó, o O, porque o H no início das palavras não tem fonema, não tem som. Homem. Tá vendo? Então, eu tenho aqui, olha, o M no final da palavra, que quando eu pronuncio com o som do I. E aí, eu foneticamente reproduzo pelo Y. Tá legal? Então, cuidado com esses aqui, ó. An, em ou ens no final das palavras, tá? Eles não serão dígrafos. Ok? Bom, lembrando mais uma coisa. A segunda letrinha do dígrafo, a gente sempre vai chamá-la de letra diacrítica. Olha esse exemplo aqui, ó. Folha, assado e queijo. Então, eu tenho aqui, ó, o LH, que é um dígrafo consonantal, né? Essa segunda letra do dígrafo, ela vai ser chamada, portanto, de letra diacrítica. Isso acontece com esse segundo S do assado e com esse U de queijo, tá? Esse U aqui é dígrafo, lembra? Porque quando eu falo queijo, eu não pronuncio o som do U. Então, como tem um som só, ele vai ser um dígrafo. Segunda letra do dígrafo, letra diacrítica. Certo? Bom, então falamos tudo sobre dígrafos. Agora vamos falar de encontros vocálicos, tá? Qual é o básico disso? O encontro de vogais, tá? Esse encontro de vogais, ele pode ocorrer de forma como ditongo, tritongo ou hiato, ok? Então, o que seria o ditongo? Quando eu tenho a separação silábica e as duas vogais ficam juntas na mesma sílaba, tá? Existem 4 tipos de ditongo. Olha pra cá, ó. Eu tenho os ditongos crescentes, decrescentes, oral e nasal, ó. Ditongo crescente, ó. Glória. Estão vendo? Ó, eu tenho aqui o I, que é mais fraco, é uma semivogal, e o A, que é mais forte. Então, parece uma escadinha, ó. O som começa baixinho e aumenta. Então, aqui é um ditongo que cresce, ditongo crescente. Diferente de vaidade, ó. Vai, dá, de. Eu tenho aqui a reunião de duas vogais na mesma sílaba, estão vendo? Só que eu começo por uma vogal e caio por uma semivogal. O A é mais forte, o I é mais fraco, é como se fosse uma escadinha descendo. Então, é um ditongo decrescente, tá? Oral, o que é um ditongo oral? O som sai apenas pela cavidade da boca, ó. Espécie, se. Estão vendo? Então, é um ditongo oral. E aqui, o que é um ditongo nasal? Quando eu pronuncio, o som sai pelo nariz, ó. Ontem. Olha que interessante esse ontem. Vocês devem estar assim, ó. Ué, mas cadê a outra vogal? Vamos lá. Já falei sobre isso com vocês ainda agora, ó. Ontem. Esse on aqui vai ser um dígrafo vocálico, lembra?
E esse E com M no final da palavra, esse M, nesse caso aqui, tem o som do I, não é? Ó, ontem. Estão vendo? Então, é um ditongo, sim, só que ele é um ditongo aqui nasal, porque o som sai apenas pelo nariz, tá? Tudo bem? Entendido? Então, ditongo crescente, decrescente, oral e nasal. Bom, eu quero fazer duas observações aqui sobre essa questão de separação de sílabas. Por exemplo, palavras como saia, meia. Muita gente fica na dúvida, né? Ai, será que eu tenho ali um ditongo e depois um hiato? Não, não. Na verdade, eu vou ter dois ditongos, tá? Porque quando eu separo a sílaba, ó, sai, ya. Estão vendo? É muito doido, né? Olhar assim, professora, mas o I não aparece duas vezes aqui. Mas, na verdade, não é a representação da letra, é a representação do som, tá? Então, aqui, ó, saia, ó, meia. Então, eu tenho dois ditongos, tudo bem? Certo? No caso aqui, olha, quando eu tenho, ó, vocês estão vendo? Índio, ó. Estão observando esse finalzinho aqui? In é um som tônico, forte. Jo é um som mais fraco, átono. Então, quando eu tiver esse tipo de representação aqui, ó, no finalzinho, tá vendo? Das palavras, eu posso tanto fazer a divisão como ditongo, junto, ó, como eu posso fazer a divisão com hiato, separado. Não tem problema, as duas formas são corretas, tá? Ó, índio ou índio. Um outro exemplo, glória, eu posso separar glória, como eu posso separar gloria. Então, pode ser tanto um ditongo quanto um hiato. Tá bom? Tudo bem? Bom, vamos falar agora de tritongo. O tritongo é fácil. Reunião de 3 vogais na mesma sílaba, tá? Eu tenho aqui dois tipos de tritongo. Eu tenho o tritongo oral, quando o som só sai pela cavidade da boca. E tem o som do tritongo nasal, quando o som sai pelo nariz. Olha aqui, ó, reunião de 3 vogais na mesma sílaba. Estão vendo? Ó, 3 vogais na mesma sílaba. Averiguei, ó, guei, só saiu pela boca, então é um tritongo oral. Aqui, ó, sagões, o som saiu pelo nariz, então aqui é um tritongo nasal, beleza? Temos o hiato. O hiato é quando eu tenho a separação das vogais, né? Vou separar as sílabas, vai uma para cada lado. Aí não tem essa classificação de oral, nasal, não, é só hiato, tá? Simples, simples, simples. Ó, saúde, olha aqui, ó, 2 vogais que quando separa a sílaba vai uma para cada lado. Saúde, tudo bem? Para terminar, nós temos os encontros consonantais. Encontros consonantais é o encontro de 2 consoantes e que elas são, ó, quando eu for ler, eu pronuncio o som das duas. Cuidado para não confundir isso com dígrafo, tá? Então, assim, ó, SS, RR, eu não posso dizer que são encontros de 2 consoantes, porque na verdade, como a gente viu ainda há pouco, são 2 letras com um único som, tá? Agora, os encontros consonantais são 2 letras com 2 sons, tudo bem? Eu tenho aqui, ó, os encontros consonantais fixos, quando as 2 consoantes ficam na mesma sílaba, como aqui, ó, plural. O P com L, ele é um encontro consonantal, porque eu pronunciei o som do P e do L, ó, plu. Estão vendo? E ele é um encontro consonantal fixo, porque ficou na mesma sílaba, certo? Aqui, eu tenho um encontro consonantal separável também. Quando acontece isso? Quando as consoantes vão uma para cada sílaba, tá? Vai uma para cada sílaba. Então, aqui, ó, pesca. Eu pronunciei o som do S, pronunciei o som do C. Então, eu pronunciei o som das 2 consoantes. É um encontro consonantal, tá? É um encontro consonantal separável, por quê? Porque uma consoante ficou numa sílaba e a outra consoante ficou na outra sílaba. Tá bom, gente? Então, recapitulando, o que a gente viu hoje no capítulo? Dígrafo. Nós vimos encontros vocálicos, que podem ser quais? Ditongo, tritongo e hiato. E nós vimos os encontros consonantais, tá? Então, partiu a atividade do livro. Conto com vocês, organizem um horário aí certinho para vocês poderem fazer as atividades. E no horário da nossa aula, o meu WhatsApp vai estar disponível para vocês tirarem dúvidas, tá bom?
Super beijo, até a próxima aula, meu povo.